Graça e paz a todos. Estamos aqui no nosso grupo de estudo teológico, módulo 3, Panorama da Bíblia. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o período intertestamentário, ou seja, aquele período de tempo entre o encerramento do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento, certo? Vamos lá então. Um dos conceitos, ou o principal conceito que nós precisamos compreender nessa introdução a esse período intertestamentário é o conceito da expressão plenitude do tempo ou plenitude dos tempos. Essa expressão é usada pelo apóstolo Paulo e ela diz, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a plenitude do tempo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Mas o que Paulo queria nos dizer com plenitude dos tempos? De uma forma bem simples, nós podemos entender que plenitude do tempo significa início do fim. A história se desenvolvia em termos bíblicos ou teológicos rumo ao infinito. No entanto, quando ocorre a descensão, ou seja, quando ocorre a manifestação do Filho de Deus, quando o Filho de Deus se revela entre nós, começa o que se chama o início do fim. As profecias se cumpriram, veio o Salvador. Então, a partir dessa manifestação, começa então a igreja, o povo de Deus, esperar ansiosamente pela volta de Jesus, pelo tempo em que Deus virá buscar a sua igreja, em que o noivo virá buscar a sua igreja, em que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, os acontecimentos, as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. E agora, o que nos resta é aguardar. Começou o que pode-se dizer a contagem regressiva para a vinda do Filho de Deus, para a volta de Jesus buscando a sua igreja. Então, para Paulo, plenitude do tempo é não apenas a manifestação do Filho de Deus, a revelação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, mas o início desse tempo que irá se encerrar com a tomada da igreja, com Cristo vindo buscar a sua igreja. Então é esse entendimento que Paulo tinha com a expressão plenitude do tempo. Era o começo do fim. E isso é muito importante nesse contexto, começarmos a compreender a expressão que Paulo usa. Porque para que viesse o Filho de Deus, para que o Filho de Deus se manifestasse, era necessário uma preparação. Deus não faz nada no improviso. Deus não faz nada no caos, na desorganização. Deus é um Deus de ordem e o reino de Deus é um reino de ordem. Então era preciso que uma preparação. E quais são os acontecimentos dessa preparação? É o que nós vamos ver agora. Os acontecimentos da preparação. Impérios do Antigo Testamento. Vários são os impérios citados ou mencionados, ou que fizeram parte da história do Antigo Testamento. Mas os principais deles, ou aqueles que tiveram mais influência direta no povo de Israel, no povo de Deus, são a Assíria, que é o império que conquista Israel, que conquista o Reino do Norte, a Babilônia, que é o império que domina a Síria e com isso domina os territórios de Israel e também expande essa conquista tomando o reino de Judá, o reino do sul. E posteriormente a Pérsia. A Pérsia,
toma a Babilônia sucumbe ao Império Persa, e a Pérsia então passa a dominar os judeus, passa a dominar tanto Israel como Judá. Por volta de 445 a.C., isso é uma data importante, ao término da reconstrução dos muros de Jerusalém. Zorobabel, Esdras e Neemias, que são liberados pelo Império Persa, pelo rei persa, para voltarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade, reconstruírem o muro, reconstruírem o templo, né? Eles, em 445 a.C., esse muro ele é reconstruído por completo. E aqui nós já entramos então nos 400 anos do chamado, denominado período intertestamentário. Aqui, a partir desse momento, cessa a voz profética em Israel. Não é que Deus deixasse de agir ou Deus se calasse, mas a voz profética de Deus, como havia os profetas do Antigo Testamento falando, aquilo não havia mais. Então, cessa a voz profética de Deus por meio dos seus profetas. Em 312 a.C., há o domínio do Império Grego por Alexandre o Grande. Então, aquele povo que estava ainda sob o domínio da Pérsia, agora está sob o domínio da Grécia. Alexandre o Grande conquista quase que o mundo inteiro da época. E nesse mundo, óbvio, está incluído a região onde habitavam os judeus. O que tem de interessante e fundamental e importante para nós compreendermos desse período e principalmente das ações de Alexandre o Grande, que faz uma grande diferença no nosso conhecimento da história bíblica. Em primeiro lugar, Alexandre foi aluno de Aristóteles. Só para informação, diz a tradição, diz a história que Aristóteles era aluno de Platão, que era aluno de Sócrates, os três grandes filósofos, não só daquela época, mas da humanidade. Até hoje, a humanidade estuda ainda os pensamentos de Aristóteles, o pensamento aristotélico, os fundamentos filosóficos de Sócrates, de Platão. Então foram homens que até hoje os seus pensamentos, os seus escritos, as suas ideias são estudadas e debatidas. E Alexandre era aluno de Aristóteles. E um dos pensamentos de Aristóteles, um dos pensamentos fortes que ele tinha, que uma ideia convicta dele, era um pensamento unificador. O que corresponderia não a um pensamento, mas o que nós temos hoje em termos de globalização. O mundo inteiro unido, o mundo inteiro interligado. Só que na nossa perspectiva, hoje, como nós vivemos a globalização, se respeita as culturas, se respeita as diferenças, se respeita os pensamentos, mas a ideia aristotélica de unificação era um mundo com apenas um sistema filosófico, com um sistema científico, era um mundo que tivesse apenas uma cultura, uma forma de agir e de pensar. Isso era o pensamento unificador que Aristóteles tinha. E Alexandre torna-se adepto dessa ideia e tenta colocar essa ideia em prática. Não só tenta, ele coloca essa ideia em prática num processo que nós conhecemos na história como helenização. Eu creio que você já ouviu falar sobre essa palavra, sobre helenização, helenismos, o povo helênico, ou seja, são os gregos. Helenização não é nada mais, nada menos do que a imposição da cultura grega ao mundo. É um chamado de processo de helenização. E isso é muito importante. Esse processo de helenização é muito importante para a história e para o avanço da palavra de Deus. Por isso que se fala que a voz profética de Deus silenciou nesse tempo, mas Deus continua agindo. Deus estava preparando para o advento da manifestação do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, o que nós temos de importante nesse processo de helenização?
Alexandre o Grande marchava com um exército enorme, praticamente invencível, e quase do tamanho do seu exército era o número de filósofos e cientistas que ele levava consigo. Todos os povos que o exército de Alexandre o Grande, o exército grego, conquistava, era obrigado a aprender a língua grega e a cultura grega, ou seja, principalmente a filosofia grega, o modo de pensar, o modo de ver o mundo grego. E isso é muito importante, porque imaginem só, vamos ler rapidamente Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde fala lá sobre o derramamento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, sobre o derramamento do Espírito Santo, quanto aqueles que estavam ali no cenáculo começam a anunciar as maravilhas de Deus, e aqui eles estão falando que aquelas pessoas que estavam em volta, que estavam ouvindo a manifestação deles, eram de outras nações, de outros povos e tinham outras línguas e ouviam na sua própria língua. Então, só para você ter uma ideia, só aqui, se eu não me engano, são 14 ou 16 povos citados. São 14 ou 16 línguas diferentes. Agora você imaginem, vamos dar um pulo lá, que nós estamos falando em 312 a.C. Vamos dar um salto lá para o ano 50, 60 depois de Cristo, onde o apóstolo Paulo é chamado para ser o apóstolo dos gentios e anunciar a todos esses povos que nós lemos ali o evangelho de Cristo. Paulo teria que aprender, no mínimo, se for só para aqueles ali 14 ou 16, eu não me lembro bem, línguas diferentes. Imagina quanto tempo ele ia passar para aprender 14 línguas diferentes só para naquela lista que tem ali de Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, versículo 7. Mas por causa, em função desse processo de helenização, ou seja, de imposição da língua grega, a língua grega era a mais falada no mundo. Então, quando Paulo vai anunciar o evangelho aos gentios, ele escreve em grego, ele fala em grego, e todos conhecem o grego. Grande parte do mundo conhece o grego, porque por onde Alexandre o Grande, o imperador grego, passou, ele impôs que os povos aprendessem a língua grega. Deus preparando o terreno para o anúncio da sua palavra. E não só a língua, mas também o pensamento. Como isso é importante. Se você parar para pensar, toda a forma de pensar e ver o mundo ocidental é completamente diferente da forma de pensar e ver o mundo no Oriente. O brasileiro olha para a realidade, olha para a sua vida de forma diferente que do japonês. Um exemplo simples assim, se pensarmos em termos de espaço, né? Vai construir uma casa com os dormitórios, que tamanho será? O brasileiro pensa numa dimensão e o japonês pensa completamente diferente, pensa em outra dimensão, são mais compactos. Toda a América Latina tem uma forma e um jeito de proceder, tem uma poesia, tem uma literatura completamente diferente da América do Norte. É outra cultura, é outro pensamento, é outra forma de viver. Então cada povo tem a sua cultura, e a sua cultura impõe, coloca formas de viver e de ver o mundo diferente. Por isso se estranha muito
quando se vem da América do Norte para a América Latina, ou quando se vai do Brasil para a Ásia, se estranha muito a cultura, é diferente a forma com que se pensa. E isso também se aplicaria ao Evangelho. Levar a cultura grega, o pensamento que Paulo tinha, porque Paulo tinha um pensamento grego. Se você vai, quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas paulinas, nós percebemos que ele usa processos argumentativos que são gregos, da cultura grega. A maiêutica usada por Paulo, o ironismo usado por Paulo, vem da literatura grega, vem do pensamento grego. A forma de ver e com que ele escreve nas suas cartas, a forma de ver o mundo, a forma de organizar o seu pensamento, vem da forma grega. E é assim que Paulo escreve. E nesse sentido, o mundo que foi helenizado consegue compreender as argumentações de Paulo. O mundo gentil consegue entender aquilo que Paulo está argumentando, aquilo que Paulo está expondo do Evangelho, em razão do processo de helenização, da cultura, do modo de pensar do grego que foi espalhado pelo mundo nesse processo de helenização. Então isso faz com que, quando Paulo vai levar o Evangelho a todas as nações, aos gentios, eles não só conhecem a língua que Paulo está escrevendo, mas também conhecem a forma com que Paulo está organizando o seu pensamento e a forma que Paulo vê o mundo. Então, como esse processo de helenização foi fundamental, preparando o terreno para o anúncio do Evangelho a todas as nações. Seguindo aqui, após a morte de Alexandre, são 8 generais que assumem, que dividem o seu império. E começam a disputa, e no final sobram 2 generais, Ptolomeu e Seleuco. E até 198 a.C., o território que nos importa sempre é o território ali da Palestina, o território onde os judeus habitavam, era dominado pelos Ptolomeus, o Império Ptolomaico. Em 198 a.C., há uma mudança de domínio. Já quem passa a dominar aquela área é os Seleucidas, do Seleuco. Eles começam então a dominar a região dos judeus. E quem assume o controle é o rei Antíoco III. E esse rei Antíoco III, ele é mais fanático ainda por um processo de helenização. Então ele começa a impor com força esse processo nos judeus, obrigando os judeus a abandonarem a sua cultura, os seus costumes e as suas tradições. E isso faz com que algumas pessoas, alguns grupos comecem a criar resistência para manter o costume, para manter a cultura, para manter as tradições. Os 2 principais grupos são os Hasidins e um grupo que é muito mencionado por Jesus no Novo Testamento, que são os fariseus. Os fariseus são muito criticados por Jesus no Novo Testamento, porque eles se perderam. Eles surgiram como um grupo separado, um grupo puritano, que queria manter zeloso pela palavra de Deus, pelas tradições, por aquilo que Deus havia transmitido para o povo judeu, para o seu povo. Só que, no entanto, esse excesso de zelo levam eles a se tornarem legalistas. Adiante, Antíoco Epifânio, em 175 a.C., assume o governo daquela região Antíoco Epifânio. Epifânio vem da palavra epifania, e epifania significa manifestação de Deus. Então ele se intitula, o Deus Manifesto. Ele mesmo se intitula o Deus Manifesto. Ele é comparado ao Hitler do século II a.C. Por quê? Porque tamanha é a perseguição que ele faz aos judeus. Ele estabelece uma política de antijudaísmo,
Ou seja, ele persegue os judeus com muita violência. Ele decreta uma pena capital, ou seja, pena de morte. Se o judeu fosse encontrado guardando o sábado, ou seja, não está trabalhando. Por que não está trabalhando? Porque eu estou guardando o sábado. Pena de morte. Circuncisão. Se o judeu fosse pego fazendo o processo no seu filho de circuncisão, pena de morte. Se o judeu fosse pego, tivesse a posse, né, da escritura, de uma cópia da escritura ou de um pedaço da escritura, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, que eles chamavam de escritura, nós já falamos sobre isso. Se algum judeu fosse encontrado com de posse da escritura ou de um pedaço, de um trecho das escrituras, pena de morte. Assim era a perseguição que o Antíoco Epifânio fez aos judeus. E isso cada vez oprimia mais esse povo que já vinha sendo perseguido, já vinha sendo oprimido há muitos e muitos anos. Então, no ano de 164 a.C., o Antíoco Epifânio faz algo que leva os judeus ao limite. Para o judeu, a coisa mais imunda que tem, o animal mais imundo que tem, é o porco. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, e ele fala que esse filho está cuidando de porcos, nós não podemos pensar, não, é uma profissão digna, pelo menos está trabalhando, mas não é essa a ideia. Quando Jesus fala que está cuidando porcos, é a situação mais humilhante, é a situação mais miserável em termos de existência humana, é um judeu cuidando de porcos. Então não está dizendo ali que ele estava numa condição difícil, está dizendo que ele estava na condição mais deplorável que um judeu podia chegar, cuidar porcos. Os porcos eram cuidados e eram sacrificados aos deuses pagãos. Então esse era o sentido, porque para um judeu, né, o animal mais impuro é o porco. E o lugar mais sagrado para o judeu é o templo em Jerusalém. Não existe outro lugar mais sagrado para o judeu que o templo em Jerusalém. Então, os extremos, o mais sagrado, o templo, e o mais impuro, o porco. E o que o rei Antíoco Epifânio faz? Ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém. E isso é a gota d'água. Isso é muito para o judeu suportar e tudo aquilo que já vinha acontecendo. Então o que acontece é que surge uma revolta. Surge uma revolta quanto à atitude do Antíoco Epifânio. Surge uma revolta contra o domínio dos Seleucidas. Então, Matatias Macabeu e seus filhos começam uma revolta que começa a ter êxito. Começam a ter vitórias. Mas no início dessa revolta, bem no início, Matatias morre. E quem assume e fica mais conhecido nessa revolta, o nome de maior relevância nessa revolta dos Macabeus é Judas Macabeu, filho de Matatias Macabeu, que assume então a liderança dessa revolta e tem grandes conquistas. Ele consegue a retomada da liberdade religiosa para os judeus, consegue a reabertura do templo para adoração e por volta de 142 a.C. ele consegue a liberdade religiosa total. Então volta o judeu a poder exercer a sua cultura, os seus costumes e as suas tradições. Mas isso não dura muito, né? Em 63 a.C. acontece que Roma, né, os romanos passam a dominar o mundo. E com isso dominam o território de Israel, que antigamente era Israel, que é chamado de Palestina. Dizem, né, a história diz, a tradição diz que os romanos são os primeiros a darem nome a essa região, a região que era antigamente Israel, de Palestina. Os maiores inimigos dos judeus ao longo do tempo eram os filisteus. E a terra dos filisteus era Filistina. E daí então vem a palavra Palestina.
E os romanos chamam esse território justamente de Palestina como uma provocação, então, aos judeus. Então, dominava a Palestina o Império Romano. O general Pompeu domina aquela região e por volta do ano 40 a.C., eles nomeiam um rei local. Ou seja, eles pegam alguém daquela região, alguém de influência, alguém de poder, alguém de posses daquela região e nomeiam ele rei. É nomeado então Herodes o Grande. Herodes o Grande era um idumeu. Se você pegar um mapa, geralmente as Bíblias agora, acho que todas elas vêm com mapa, e você vai ver como era a divisão geopolítica, vamos dizer assim, daquela região da Palestina. Nos tempos do Novo Testamento, você vai ver ali Galileia, Judéia, Idumeia, Bereia, Samaria. Então, aquela região tinha essa divisão. Então, a Idumeia era uma das divisões daquela região e Herodes o Grande era um idumeu, era alguém daquela região, era alguém daquele povo. E Herodes trouxe grande contribuição arquitetônica para aquela região. Lá em Cesareia de Filipe, onde Pedro teve a revelação, era uma região que era concentrada, caracterizada pelo paganismo. Haviam vários templos naquela região para deuses pagãos. E um dos que mais construiu, ou diz a tradição que um dos templos mais grandes daquela Cesareia de Filipe foi construído por Herodes o Grande. E ele também foi o que fez a reforma do templo. Nós temos no Antigo Testamento o templo original construído por Salomão. Esse templo, quando a Babilônia invade Judá, invade Jerusalém, ela destrói o templo. Mais tarde, quando o povo volta do exílio, os judeus começam a reconstrução desse templo. E Herodes o Grande faz a reforma desse templo. E uma reforma muito grande. Há um entendimento que dizem que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e dizem que tem a ver relação com esse templo. Porque o templo de Herodes foi algo que Herodes reconstruiu, reformou, foi algo magnífico. No tempo de Jesus, o templo ao qual Jesus se dirigia em Jerusalém era o templo chamado de templo herodiano, porque foi reformado pelo rei Herodes, que mais tarde, no ano 64 ou 70, no ano 70 mais ou menos, ele foi destruído pelos romanos. Então, e ele era um rei vassalo. O que é um rei vassalo? Era uma figura decorativa. Ele tinha posse, ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas ele precisava fazer tudo conforme ditava o Império Romano. Ele não podia fazer nada fora daquilo que o Império Romano ditasse, e até mesmo fazer coisas que o Império Romano mandava fazer, que o imperador romano mandasse, ele obedecia. E ele se caracterizava também por ser um homem muito cruel e muito depravado. Nós encontramos ele na palavra de Deus, na Bíblia, lá em Mateus capítulo 2, versículo 1. Ele é o rei Herodes, que diz para os magos que quando descobrissem onde estava o menino, que seria o rei, que contassem para ele, que ele também queria presentear. Nós sabemos que ele queria era matar, né, o rei de Israel, ele queria matar Jesus. Então esse é o rei Herodes citado lá em Mateus capítulo 2, versículo 1. Então aqui finalizando, né, nós temos então que esse é o ambiente da descensão. O que significa descensão, que eu falei no início e agora coloquei aqui? Se nós vamos ler lá em Atos capítulo 1, fala sobre a ascensão de Cristo, né? Jesus sobe aos céus, foi crucificado, morreu, deixou o túmulo vazio porque ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e a mais de 500 pessoas e sobe aos céus, ascende aos céus. Mas ele só pode subir, o Filho de Deus sobe porque um dia ele desceu. Um dia houve a descensão. Essa descensão nós podemos
dizer que é um processo de humilhação. Filipenses capítulo 4, se não me engano, que nós com muita frequência falamos, né, que o Filho de Deus se esvaziou de si mesmo, tomou forma, se revestiu de humanidade, se fez escravo. Essa é a descrição desse processo de descensão. É o Filho de Deus descendo, é o Filho de Deus deixando a glória, deixando a majestade e se revestindo, se humilhando, tomando forma humana. Então isso é descensão. Então, quando isso acontece, quando Jesus, o Filho de Deus, se manifesta, se revela entre nós, como era o ambiente, como era o clima do povo em que Jesus se manifesta, o Filho de Deus se manifesta, estava sob domínio estrangeiro. Mais uma vez, o reino de Israel, o povo de Deus, estava sendo oprimido, sofrendo um processo ainda de helenização, agora num processo greco-romano, mas ainda a cultura dos gregos, a cultura de outro país sendo imposta àquele povo, fazendo com que eles fossem forçados a abandonar suas tradições, a sua cultura, os seus costumes. Havia opressão e sofrimento do povo. O povo era oprimido, havia sofrimento, havia dor, havia miséria no povo. Sentimento de traição. Como eu falei no início, Herodes e a dinastia dos reis, Herodes, depois seus filhos, eles eram da terra, eles eram daquela região, então o povo se sentiu traído por eles. Se esperava que, sendo governados por alguém daquela região, alguém que conhecia os problemas do povo, alguém que sabia da realidade que o povo daquela região sofria, da opressão e do sofrimento, esse alguém iria ter compaixão, esse alguém iria ter misericórdia, esse alguém iria tratar o povo com mais bondade, mas não foi o que aconteceu. Herodes e a sua dinastia oprimiram com crueldade o povo judeu. Então havia um sentimento de traição, e esse sentimento de traição gerava também um desejo de revolta. Muitos séculos o povo vinha sendo cada vez mais oprimido, estava sendo levado à miséria, e isso não se aguentava mais. Havia um grande desejo de revolta. Nós temos nessa época, na época de Jesus, os zelotes. Os zelotes eram um grupo que revolucionaram. Mais tarde, como eu falei, quando foi destruído o templo de Jerusalém, e Jerusalém foi dominada e praticamente destruída pelos romanos, o templo não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia predito. Foi tudo em função da revolta dos zelotes, que foram expulsos. Todos os judeus foram expulsos de Jerusalém. Os que se refugiaram foram para uma fortaleza chamada de Massadas, e lá houve um grande massacre dos judeus. Então, tudo isso em função do sentimento dessa época, de revolta que o povo tinha. E havia um clamor por mudança, não se aguentava mais viver daquela forma. O povo estava ansioso por uma mudança, porque o povo tinha uma promessa. O povo tinha a promessa de um Salvador, da vinda do Salvador, de um rei, de um sucessor de Davi, que resgataria de novo Israel, que traria a glória para Israel, que Israel poderia viver novamente a glória que um dia teve. E esse rei veio, e esse rei, quando veio, encontra esse ambiente, encontra o seu povo vivendo desta forma, encontra o seu povo vivendo dessa forma. Então esse rei começa o seu ministério. Então esse rei começa a anunciar o seu reinado, o reino de Deus. Mas isso nós vamos falar na nossa próxima aula, quando nós estaremos falando sobre um panorama do Novo Testamento. Então, em nome de Jesus, que essa aula tenha sido abençoada, que você possa ter sido edificado em conhecimento, e que até lá Deus nos abençoe.